Gente, antes de eu começar a apresentação, eu só queria falar uma coisa que eu vou fugir um pouquinho da regra, vou dedicar um pouquinho maior do tempo na introdução, porque a gente tem gente de vários cursos, não só é da medicina aqui, tem meus amigos lá que são da linguística, da história, tem uma que é da computação, e meus pais que só fizeram até o ensino médio, então eu vou tentar falar mais um pouquinho para tentar entender o que é quando a gente utiliza essas coisas, tá? Então eu vou começar aqui. Como vocês sabem, todo mundo conhece, meu nome é Matias, eu sou estudante de medicina e o tema do meu trabalho é justamente sobre coleritismo em crianças e adolescentes sempre um estudo retrospectivo no hospital terciário aqui da Paraíba, que é o Arruda Massa. Lá na metodologia eu vou falar um pouco. Eu dediquei o meu TCC e também vou dedicar a apresentação à minha avó, porque ela sonhou estar aqui desde o início, ela faleceu durante o curso, ela faleceu no 6º período, e acredito que ela vai estar comigo até o fim, era a mãe da minha mãe e ela é uma pessoa muito importante para mim. E então, como segue todo o trâmite de divisão de trabalhos, a introdução, metodologia, resultados, discussões, considerações finais e as referências. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu queria falar um pouco sobre a anatomia. Como tem muita gente que não conhece, mas a doença com que eu estou tentando abordar aqui é a colelitese, que seria pedra na vesícula. Acho que todo mundo já viu ou conhece alguém que teve pedra na vesícula na faixa etária adulta. Só que aqui eu vou falar na faixa etária pediátrica. Mas só para a gente localizar, a vesícula biliar, que é onde eu estou falando especificamente da doença, ela fica nessa parte aqui embaixo do fígado. E o fígado ele fica localizado no hipocôndrio direito. Então é mais ou menos aqui embaixo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente entender a patologia da doença, que é mais ou menos o seguinte: o nosso fígado vai produzir algumas substâncias, que a gente vai ver mais para frente quais, que vão desembocar no ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo, vai chegar no ducto hepático comum, vai encontrar o ducto cístico e a partir do ducto colético vai depositar lá no intestino da gente a bile, que vai fazer a emulsificação das gorduras. Seja o que é isso? Digerir melhor as nossas gorduras. E o que eu estou falando é justamente uma patologia que acontece dentro dessa estrutura aqui, que se chama vesícula biliar. E mais para frente eu vou detalhar um pouco mais. Como eu falei, nos adultos existem fatores de risco bastante importantes. Então, mais de 40 anos, raça branca, sexo feminino, multiparidade, obesidade, perda ponderal rápida, quem faz bariátrica, história familiar prévia. Mas, quando a gente vai olhar na faixa etária pediátrica, esse perfil clínico e epidemiológico das crianças fica um pouco não tão claro. Então vai ter alguns fatores importantes, como doenças hemolíticas, anemia falciforme, esclerose hereditária, alterações de alguns genes, como a BCG5 e a BCG8, adipocinas, fatores infecciosos, alimentação, ceftriaxona, a gente sabe que não pode utilizar ceftriaxona em crianças menores por causa da lama biliar e posteriormente colelitíase, e o sexo feminino e também a obesidade infantil. Só para caracterizar, embora tenha muitos fatores, são estudos internacionais, os estudos nacionais que tem, na maioria das vezes são relatos de casos, ou seja, tem um científico um pouco mais fraco. E aí, o que acontece com essas crianças? Na maioria das vezes, ela vai ter a colelitíase, a pedra na vesícula, só que basicamente a maioria das vezes elas são assintomáticas. E aquelas que têm sintomas apresentam sintomas muito frustros, que são a cólica biliar, que é justamente uma dor no hipocôndrio direito, que é o local onde estava a vesícula, que a gente falou anteriormente, principalmente após comer. Outra característica que tem, nós encontramos, não são sinais e sintomas poucos específicos da doença. Por isso que, às vezes, a gente precisa de exames laboratoriais e exames de imagem para poder deixar mais claro se é essa patologia ou não. Um dos estudos que eu vi falava que os níveis elevados de bilirrubina, acima do que maior ou igual a 1,8, principalmente a custa de bilirrubina direta, é um fator importante, já que a gente está falando de uma síndrome colestática, alterações nas enzimas hepáticas, como a ST, a ALT e fosfatase alcalina, mas o principal, principalmente no nosso meio, que vai ajudar na caracterização do diagnóstico é a ultrassonografia. E a ultrassonografia, embora aqui esteja meio ruim de ver, ela se caracteriza justamente isso daqui. Como vocês podem ver, isso daqui é a vesícula biliar, como a gente viu lá naquela imagem, lá na anatomia. Isso daqui é o parênquima hepático e isso daqui é a danada da pedra na vesícula, que apresenta uma característica hiperecóica, com sombra acústica posterior e que é móvel ao decúbito. Esse cálculo ele pode vir para cá, lá no ducto cístico que a gente viu, e fazer diversas doenças, que é geralmente o que as doenças apresentam, como policistite, coledocolitise, colangite, sepsis, pancreatite biliar e outras coisas. Então, o tratamento, na maioria das vezes, indicado é a colestectomia, e uma das principais vias de acesso é a vídeo laparoscópica, que inclusive Sarnang faz uma meta-análise comprovando que a via vídeo laparoscópica
é segura para as crianças. Tem outros métodos também, mas para a gente, nossa realidade, o tratamento é esse. Então, agora falando da parte mais científica, e a gente vai especificar um pouco mais. Como era uma clínica assintomática ou uma clínica mais justa, eu percebi e quis, no primeiro momento, descrever um perfil. Quem é essa criança? Quem é esse adolescente que está mais predisposto a desenvolver poliomielitíase? E aí, a gente foi definindo alguns objetivos específicos. Eu queria avaliar o peso dessas crianças, queria avaliar a idade delas e também o sexo, para ver se tinha predominância, quem tinha maior peso ou menor peso, se era criança ou adolescente, se era masculino ou feminino. E aí, para fazer a metodologia, a gente fez um estudo quantitativo retrospectivo, que eu fui atrás de consulta em prontuários, já que eu fui lá no Arruda Max, que é o local do nosso estudo, eu fui lá no Arruda Max e percebi todas as crianças que fizeram a colestectomia vindo laparoscópica em 2022 e 2024, juntei todos os prontuários delas e fui olhando uma a uma, selecionando aquelas que tinham a colestectomia vindo laparoscópica e excluindo aquelas que tinham feito a colestectomia, mas não por causa de litíase e poucos prontuários estavam incompletos. Começamos com 75, depois ficamos com 56. As variáveis analisadas foram as 3 dos objetivos específicos, idade, sexo e peso. Depois a gente acrescentou 2 variáveis só para entender o curso dessa patologia, se era benigno ou maligno. Um problema que a gente encontra com as variáveis, para a gente poder analisar, principalmente pela questão da população ser pediátrica, é a questão da idade. Então, para que eu conseguisse identificar melhor qual grupamento estava mais com a patologia, eu classifiquei crianças com menor que 10 anos, que é a classificação da OMS, e adolescentes que tinham 10 anos ou mais. Já o peso, a gente tem que caracterizar pela idade e o sexo. E para isso eu peguei a curva do CDC, porque a do Brasil ela só vai até 15 anos. Então eu peguei aquela que vai de 0 a 18, fui comparando no percentil criança por criança e classificando como excesso de peso quem estava acima do percentil 75, que é o que eles adotam lá como excesso de peso, seria sobrepeso e obesidade. De estatística, a gente fez uma análise exploratória simples dos dados e realizei o teste Mann-Whitney para comparar as médias de peso entre os grupos. E aí a gente vai com os resultados. No primeiro momento, lá no TCC, eu apresento essa tabela. Essa tabela, ela faz uma descrição mais geral desse perfil, que são entre a idade, o sexo, a admissão e o tempo de internação. Aqui, como o tempo é mais curto, eu queria chamar a atenção para esse dado, porque o teste foi significativamente importante na questão da idade. Embora nas outras não tenha tido uma relevância estatística, quando a gente for olhar para os percentis, a gente vê que existe uma tendência de um determinado grupo de crianças da faixa etária pediátrica que vai ter a patologia. Então, o que é que eu fiz? Eu primeiro fiz um gráfico comparando idade e peso. E realmente, a média de idade elas não se encontram. Por isso que lá deu positivo no teste Mann-Whitney. Mas quando a gente vai para os gráficos, esses tipos de gráfico, a gente observa que as crianças com mais de 10 anos, que seriam os adolescentes, são as que têm o maior número, sobretudo em quem tem peso elevado. E aí eu fiquei com um pouco atrás da orelha. Será que isso também tem característica quanto ao sexo? Quando eu faço as medianas, elas são parecidas, mas quando eu boto no gráfico, a gente percebe o seguinte: o sexo feminino tem um número bem elevado e, mais uma vez, o peso elevado apresenta importante aqui. E aí eu fiquei com mais uma dúvida: será que eu estou relacionando as 3 variáveis? Eu vou achar de fato um perfil? E sim, a gente acha. Como a gente viu mais uma vez o peso elevado, mais uma vez o sexo feminino e mais uma vez os adolescentes, que seria a representatividade dessa barra inteira. Ok? Deu para entender esse primeiro momento. Nesse segundo momento, aqui são aquelas variáveis lá que eu disse para identificar se era benigno ou maligno o curso da doença. E por incrível que pareça, se vocês perceberem, aqui, mais uma vez, quem tinha peso elevado era o maior número, mas entraram pela forma eletiva, não foi pela forma de urgência. Não pareceu nesse primeiro momento ser uma doença que cursa necessitando de urgência, embora o quadro seja assintomático. E quando eu vou comparar os dias de internação, como vocês podem perceber, menos do que 3 dias e mais uma vez o peso elevado. E aí começam as discussões, né? Por que isso? Por que isso acontece? E aí quando eu fui estudar, eu percebi que no Brasil, hoje, nós temos um percentual de mais ou menos 38,5% de crianças com obesidade infantil. Isso muito atrelado a 2 fatores: o aumento de consumo de ultraprocessados, como bolacha, biscoitos, salgadinhos, e o maior tempo de uso de telas que causa sedentarismo. Então, antigamente, a criança comia banana, laranja, hoje em dia come fast food, como McDonald's. Antigamente, a criança que brincava de pula corda
E a amarelinha, hoje em dia, ela fica no celular jogando. Então, isso é um dos fatores que podem influenciar a obesidade infantil. E, claro, a gente sabe que o excesso de peso traz diversas doenças. Aqui a gente elencou algumas, principalmente na idade pediátrica, que aqui nós temos hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, esteatose hepática, doenças cardiovasculares respiratórias e também problemas ergonômicos. Como a gente viu, a coleridose também meio que está aparecendo nesse quadro dessas crianças que têm obesidade infantil. Uma coisa interessante é que quando eu estava estudando sobre obesidade infantil, a maioria está relacionada ao sexo masculino, diferente da minha amostra. E aí a coleridose e o peso elevado foi maior no sexo feminino. O que isso daqui pode ser que seja sugestivo, que os meninos realmente eles têm excesso de peso, mas são nas meninas que os problemas começam a aparecer mais antecipadamente. E aí, por que isso acontece? Basicamente, o cálculo de vesícula biliar, diferente do adulto, na criança ele é composto, na maioria das vezes, por colesterol. Isso aqui é a molécula de colesterol, para quem não conhece, a gente da medicina já viu algumas vezes. Mas por que eu estou falando isso? Porque se vocês perceberem, esse estudo aqui mostrou que adolescentes que têm excesso de peso, eles têm um número elevado de LDL, que seria um colesterol ruim, 3,62 vezes maior que pessoas eutróficas. E a gente percebeu lá na minha amostra que adolescentes com excesso de peso era a maioria. Outro dado importante é a questão da produção de estrogênio, porque o estrogênio está relacionado ao aumento da secreção do colesterol e, consequentemente, o cálculo na vesícula biliar. O que acontece na puberdade? A gente sabe que tem a produção dos hormônios de estrogênio e progesterona, principalmente nas meninas, principalmente naquelas que fazem uso de pílulas anticoncepcionais combinadas. Para quem não sabe, anticoncepcional combinado, ele tem a quantitativa de estrogênio e quantitativa de progesterona. Então você tem a fase de puberdade, o aumento do estrogênio, adicionando ainda mais eixo corporal à pílula anticoncepcional com estrogênio, com a obesidade, tudo isso formando a maior secreção colesterol nessas crianças e adolescentes. Com isso, a bile fica mais concentrada de colesterol, mais formação de cálculo, mais consequências para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. O que é que tem na literatura para a gente comparar? Tem, basicamente, como eu falei lá no início, no Brasil existem mais relatos de casos, estudos avaliando a fase adulta. Na fase pediátrica, eu até coloquei aqui, Souza et al. 2005, fazendo uma expectativa que vai ser publicada ano que vem. Mas comparando, porque no Brasil não tem, esse é um dos primeiros estudos que a gente consegue ver esse delineamento. Quando a gente vai para fora, existem outros estudos mais robustos, que vão fazer análises científicas lá na nossa pirâmide, mas com maior nível de evidência, e basicamente a gente acha qualitativamente os mesmos dados, só que quantitativamente os nossos dados acabam sendo maiores. Vamos entender. Esse autor aqui, ele analisou 245 crianças lá no hospital na Turquia, bem distante daqui. A gente avaliou 56 no Arruda Marx. A média de idade deles foi de 8,9 anos. A nossa média de idade foi mais para adolescente, 13,5 anos. A gente também achou um peso significativo, tanto nos dois estudos. Quando a gente olha para eles olham os sexos femininos, eles encontram 53% do sexo feminino. A gente achou um percentual muito maior, 78%. E o dado mais importante, que lá apenas 13,4% das crianças tinham excesso de peso. A gente acha um número bem maior, 67,8% dessas crianças tem das nossas crianças da nossa amostra tem excesso de peso. E aí os dados complementares. A gente viu lá, entendeu qual é o perfil. O objetivo era esse, entender o perfil clínico e o perfil epidemiológico dessas crianças que fizeram colecistectomia do laboratório. E a gente observou que, embora tenham excesso de peso, elas entram de forma eletiva e não pela urgência, e tem um menor tempo de internação, ou seja, elas ficam menos do que 3 dias. Uma possibilidade disso acontecer é porque, às vezes, as pessoas que têm excesso de peso, elas tiveram menor eletivo e tiveram menor tempo de internação. Isso pode acontecer porque, geralmente, as crianças que têm excesso de peso, elas têm maiores consequências, como a gente viu, raiva, dislipidemia, esteatose hepática. E na investigação dessas outras doenças, podem ter encontrado cálculos na vesícula biliar, justamente por isso que elas foram feitas a colecistectomia do laboratório. Isso são hipóteses, a gente não chegou a avaliar, mas deixa para estudos futuros. Então quer dizer que o quê? Essas crianças tiveram um achado incidental desse cálculo. Mas outra possibilidade também é que a gente avaliou as nossas crianças e a maioria entraram no PA ou na forma eletiva, queixando-se de uma cólica biliar. E aí, com
começaram a investigar, acharam o diagnóstico já realizado após a ectomia intraparoscópica. Isso aqui nos resultados que a gente chegou a avaliar a fundo, mas fica de estudos futuros importantes para tentar entender quais são os primeiros sinais e quais são os primeiros sintomas que essas crianças apresentam, para ver se a gente caracteriza melhor e consegue fazer uma conduta mais adequada. Então, para as considerações finais, ainda dentro do tempo, eu queria relembrar o objetivo. O objetivo era avaliar o perfil clínico e o perfil epidemiológico das crianças que fizeram colestectomia com laparoscópio, ou seja, tiveram pedra na vesícula. E a gente chega a esse determinado perfil. Primeiro, são adolescentes, então 10 anos ou mais, que têm excesso de peso, que seja obesidade ou sobrepeso, e do sexo feminino. Mas principalmente o excesso de peso é a principal característica que a gente encontra nessas crianças e adolescentes. Aqui estão as referências. E é isso. Bom, pessoal, vamos agora. Parabéns pela apresentação. Vamos agora iniciar a discussão. E aí, iniciar pela professora convidada, a doutora Joacilda. Eu esqueci de apresentar a banca, né? Na apresentação. Doutora Joacilda Conceição, hematologista, professora da Clínica de Arquimedes. Também assistente lá do Hospital Asmino Marques, que foi realizado o trabalho. Obrigada. Então, bom dia a todos. Inicialmente, parabenizar, né? Antes de mais nada, agradecer pelo convite, por fazer parte de uma banca. Eu sei o quanto é importante esse momento da vida acadêmica, né? Eu conheço sua história desde o P1, sou professora do P1, do P4, do P7. E no internato, e eu acompanhei a sua trajetória e quando você é um aluno entusiasmado, quando você se divertiu aqui, quando você usou tudo que podia, todos os seus recursos, aproveitou todas as oportunidades que você teve como aluno do medicina e foi coroando dessa forma, né? Eu acabei de ver na apresentação, o trabalho seguinte está muito bem feito, está muito bem objetivo, está muito dentro das necessidades científicas, mas a apresentação ela traz algo a mais, né? Que é esse entusiasmo que você demonstrou e também conseguiu alcançar, apesar de quebrar um pouco o protocolo, né? Que o trabalho científico a gente tem que apresentar invariavelmente para a banca, que vai avaliar o seu trabalho, né? Mas usou bem o tempo, conseguiu fazer as duas coisas, né? E está de parabéns nesse aspecto. Com relação ao trabalho propriamente dito, eu só tenho uma dúvida, que é uma dúvida minha pessoal, é quando chega nos objetivos. E você disse que um dos objetivos do trabalho é apresentar a incidência. A incidência dessa colesteropatia, né? Que necessitou de cirurgia. Mas como o trabalho foi um trabalho retrospectivo, e você já pegou uma população limitada, a população já estava ali, eu não sei se a terminologia seria incidência mesmo, ou apenas frequência. Apenas frequência, porque o conceito de incidência é o número de novos casos, e você vai comparar esse universo amostral desses casos novos com alguma população. E aí, nesse caso, você não fez essa comparação com outra população. Com a população interna do aluno de cirurgias, de uma maneira geral, talvez você pudesse comparar. Quantas das crianças que se operaram de tanto a tanto fizeram colestectomia? Aí você poderia, tendo essa comparação, ver a incidência das cirurgias de colestectomia dentro daquele universo amostral da população do ar livre, né? Então, talvez, é um trabalho interessantíssimo, dá para publicar, né? Dá para aprofundar, dá para desdobrar, fazer muitos estudos interessantes, dá para dar seguimento, ficar fazendo um trabalho contínuo e só veria essa questão da terminologia se realmente a gente consegue denominar incidência.
não tira nada o brilho do seu trabalho, muito pelo contrário, tanto na sua escrita como na sua apresentação oral, você atendeu muito bem todos esses critérios, cumpriu todos os ditames exigidos e a gente só tem que agradecer a sua história aqui dentro da UFPB, que fecha com esse ciclo de uma forma brilhante, como sempre. E obrigada. Obrigado. Obrigado, professor Jacil. Agora vamos a doutora Ana Cláudia Soares Penares, que também é professora e colega da gente do Departamento de Pediatria Genética e também é assistente no Hospital Universitário. Boa tarde a todos, né? Desculpa por vir do atraso, estava voltando, mas aí consegui chegar.
esportes, tem quadra poliesportiva, tem professores de educação física, é uma estrutura das escolas de João Pessoa que podem promover tirar esse sedentarismo. Mas, por outro lado, a gente vê das escolas o uso das telas. E quando no nosso questionamento sobre o tempo, que era um dos questionamentos da entrevista, em casa era pior, né, o tempo, claro. Mas era permitido, então o recreio, que era a quadra, e nós tivemos a oportunidade de estar na hora do intervalo, né? No intervalo, você não viu ninguém, eu não vi ninguém na quadra. Tem uma escola ali, a Seráfica, eu fui à quadra, eu joguei na minha vida e fui lá ver. Sempre fui lá ver, não tinha ninguém na hora. A escola é enorme, nem no turno da manhã nem na tarde, mas todos sentadinhos, dos pequenininhos aos grandes, com a telinha. Ou quem não tinha, estava junto de quem tinha. Então, é um dado que pode até ser somado para esse trabalho do nosso próprio departamento, né? Atribuir esse sedentarismo, com certeza, mas você falou muito bem, então, não sei se tem aqui, mas falou agora sobre a alimentação, sobre o uso concepcional. A gente sabe que a fase hormonal, que a sua faixa etária foi mais de adolescente, feminino, então faz um chamativo para a gente sobre a fase hormonal e o uso, né? E também, junto com as telas, eu acho que explicaria empiricamente esse aumento da polarização, né? Esse desequilíbrio do solvente. Então, eu acho que o trabalho do adulto, né? Vai se aproximar da perto. Exatamente. Então, eu acho que é um trabalho que precisa continuar. Em relação à sua apresentação, a gente tem algumas. Bom, como a professora falou, aqui você quer formar, não é para a banda. Como se não tivesse ninguém para trás. Né? É só uma sugestão, você vai apresentar muitos trabalhos, se Deus quiser, e estar cuidado. Então, sempre se reportar, você foi bem vestido, olhou para todo mundo, deu atenção, né? Porque o povo gosta de atenção. Então, a presença de palco foi boa. A postura também, né? Achei que você acelerou muito no começo do tempo, né? Sobrou tempo, 5 minutos. Então, isso é questão mesmo de regulagem, mas só para você ficar tranquilo. E que a sua apresentação nos trouxe complementarmente ao trabalho
colocar também na caixa no hospital. E eu acho que esse slide aí resume basicamente o intuito do trabalho. Que, pelo menos quando eu fiz faculdade, quando se falava do colégio de mesa e criança, era na área do professor Joacir. Então, colégio de mesa e criança, a gente já anotava as questões do próprio referência também. É a criança que tem anemia hemolítica. Destrói mais a hemoglobina, aumenta a quantidade de bilirrubina, esse excesso de bilirrubina termina aumentando a concentração de bilirrubina na vesícula, de sais biliares, e você termina concentrando e formando os cálculos bilirrubinários, cálculos pequenos, múltiplos, etc. E na observação diária da prática, a gente começou a perceber que, na verdade, não estava vindo tanto encaminhamento assim da professora Joacir, da EMAT, os pacientes tinham sobrepeso, visível, criança que não bate, criança de 15 anos com 98 quilos, igual a que eu marquei esse vídeo hoje, 1,60 m, 98 quilos. Então, assim, tem alguma coisa que está mudando, né? E eu acho que esses slide também detectam isso, porque se você prestar atenção, quem tem 15 anos em 2016 nasceu e se desenvolveu na década de 90, né? No final da década de 90. Então, na década de 90 não tinha smartphone, não tinha sido inventado o iPhone, não tinha nada disso. Já agora, quem tem 15 anos agora já nasceu na era do iPhone, do smartphone e da internet para todo mundo, né? Então essas anotações que foram feitas de gente na quadra, de tela, de alimentação, né? Então você vê o quanto que, claro, com certeza pode ser que existam viés aí, como a professora falou, ao perfil do hospital, todos são encaminhados para lá, a quantidade do N que é bem menor do que a doença do outro trabalho, mas assim, 80% realmente é um número. E não tem como dizer que a gente está selecionando, porque realmente todo mundo que chega é marcado, é anotado. Realmente foram esses 80% e 20% só do sexo masculino. Então tem alguma coisa do sobrepeso, né, que no caso é uma das hipóteses do trabalho, o excesso de peso, e aí a gente fica perguntando sobre a dieta, sobre esses outros fatores hormonais, e tem a questão do sexo também como um fator preponderante aí nesses pacientes desenvolvidos. Então parece que tem um fator constitucional do próprio paciente e um fator ambiental que mudou, né, nessas últimas 2 décadas e esses 2 trabalhos aí a gente consegue detectar isso e perceber. E aí, com essa ideia, igual o Matheus já falou, né, o trabalho dele, na verdade, é um primeiro grupo que o grupo, a residente da cirurgia pediátrica também está desenvolvendo, e a gente tentando coletar outras coisas e ter outros percepções. Será que esses pacientes têm esteatose hepática? Será que é realmente só do sexo feminino ou porque são essas pessoas que têm algum tipo de distúrbio de hipercolesterolemia ou hipercolesterolemia ou alguma outra situação clínica que possa induzir a isso aí, a essa questão? Mas é nítido que quando você leva em consideração o tempo, né, você tem aí 50% e aquele perfil parece ser mais das anemias hemolíticas, 50% do sexo masculino, 50% do sexo feminino. Mas quando você chega para cá em 2025, parece ser nítido que não é somente a anemia hemolítica que está nesse grupo aí. E com certeza não é, porque a gente não percebeu isso. Exatamente. E a maioria com excesso de peso. Então, o trabalho como todo, a ideia é detectar isso e também ver o perfil, né, desses pacientes. Conseguir ver essa questão.
que eu achei interessante também é que a gente chegou até ter uma paciente que nem conseguiu operar na vida, né? Porque está um equipamento de laparoscópio de vida, talvez ela tenha que fazer essa aberta. E a gente tem que ter equipamento, porque o casado era uma da obsturação na mão. Vocês que lembram dessa? Para você ter uma ideia, uma paciente de 14 anos também, mais de 100 quilos, nem conseguiu ser operada na vida, mas como ela era originária de lá, provavelmente pode até ter entrado mais na frente. Não caminha. Então, assim, para você ver que realmente isso é impactante, ao ponto da criança nem conseguir ser operada no hospital pediátrico, na adolescente. E aí, na epidemiologia, como seu estudo é um estudo epidemiológico, e aí foi bem interessante a gente comparar o tempo temporal também, né, porque dá para fazer essa inferência, e se realmente a gente comprova que essas crianças, com esse estudo prospectivo, elas estão obesas mesmo e são predominantes meninas, aí a gente pode atribuir isso a variáveis modificadores de efeito. Não é um viés do seu trabalho, porque seu trabalho foi feito em uma população que é um hospital de referência. E sim, verdadeiramente, uma variável modificador de efeito dentro desse ecossistema. Então, ou variáveis, né? O fato das meninas estarem usando contraceptivo oral mais cedo, né? O fato de terem essa mudança para as telas e o sedentarismo. Então, essas variáveis também interferem. facilidade da alimentação. Ninguém vai O alimento processado. Tive a oportunidade no intervalo das escolas, pela grade, né? Então, cheio de carrocinhas de lanche lá fora e o dinheiro para comprar. E a escola tendo um lanche oferecido, naturalmente, mas muitos com o bracinho de fora comprando. Não, era o dindi com. Não, era pastel, o dindi com picos. Não, nada contra os sombrais, mas. Picos no sentido popularizado. Chilitos, aquelas coisas. Um acesso fácil a esse tipo dentro da escola, você imagina em casa. Então, realmente é assustador. Essas três variáveis que a gente levanta aqui, que você pode, inclusive, acrescentar nas suas considerações para a publicação. A variável do possível uso de anticoncepcional, né, a dieta, mudança do estilo de dieta e o acréscimo das telas com pouca atividade física. Esse a gente já está fazendo nesse outro trabalho. Outro braço, né? Que é prospectivo, né? Que aí é exatamente uma desses outros, como é um projeto que ficou nesse objetivo, mas aí é que é para ver a incidência e a gente pergunta se faz ou não faz atividade física, quantas horas de atividade física faz por semana, se usa ou não usa anticoncepcional, e também a questão geográfica, né? De onde são esses pacientes para a gente poder ver se é uma coisa para, vamos dizer, é a Paraíba toda, é o Nordeste todo, é o Brasil todo, não, talvez seja só a região metropolitana de uma pessoa, né? Aí você faz a pergunta e Fernanda responde. Mas a pergunta tem que ser feita. Até chegar a validar o trabalho, muito bem o trabalho dela. Parabéns, foi fantástico. Bom, pessoal, pedido para vocês esperarem um pouco lá fora, só para a gente.